Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 261. Jiraiya agiu rápido. O casamento aconteceu menos de um mês após a mudança. Embora não tenha sido tão grandioso quanto o realizado para Kawakaze e Tsunade, ainda foi um evento raro e alegre em Konoha. Os chefes de clã e os nin da vila estavam todos presentes. Jiraiya era admirado não apenas por sua força, mas também por sua reputação. Sem o apoio de um clã ou alianças complexas, ele não tinha conflitos de interesse com a maioria das pessoas. Isso o tornava alguém com quem todos estavam dispostos a fazer amizade. Para qualquer um que prestasse atenção, era evidente que Jiraiya logo seria recontratado por Tsunade. A amizade de longa data entre eles era incomparável em termos de confiança. Kawakaze e Tsunade entregaram um grande envelope vermelho como presente. Era um gesto de boa vontade e uma forma de Kawakaze apoiar os menos afortunados. Jiraiya aceitou com um sorriso e o entregou a Maki. Ele não tinha intenção de recusar dinheiro grátis de dois indivíduos ricos. Após o casamento, os presentes animaram ainda mais Jiraiya. Sua carteira, antes vazia, estava cheia novamente. Os casamentos de Jiraiya e Orochimaru aconteceram com apenas uma semana de diferença. No entanto, em nítido contraste, o casamento de Orochimaru foi muito mais discreto. Devido ao status único de Pakura, a lista de convidados era bem menor, com convites estendidos apenas a amigos próximos. Os arranjos do casamento eram modestos, distantes da posição e reputação de Orochimaru. No entanto, nem ele nem Pakura se importaram. Ela estava simplesmente feliz em ter um casamento formal com ele. Com as bênçãos das pessoas mais próximas, Orochimaru e Pakura embarcaram neste novo capítulo de suas vidas. Assim, todos os 3 membros da equipe de Hiruzen Sarutobi deixaram a vida de solteiro e cada um começou uma nova e significativa fase de sua jornada. Lady Okage, recentemente sofremos pesadas perdas entre nossos espiões em outras vilas. Aqui está a lista, por favor, dê uma olhada. Após se tornar o braço direito de Tsunade, Ayato Yamanaka assumiu com sucesso o controle de todas as operações de inteligência de Konoha. O chefe de inteligência anterior, descendente direto de Hiruzen Sarutobi, havia sido afastado, um resultado inevitável de disputas políticas. É porque o Lord Kawakaze faz com que todos se sintam ameaçados, disse Chata franzindo a testa, oferecendo uma análise lógica. Não havia uma explicação clara para o motivo pelo qual os espiões de Konoha foram capturados um após o outro. Tomando Takigakuri como exemplo, outras vilas não ousaram enviar assassinos para atacar Kawakaze diretamente, então recorreram a um reforço na segurança interna. Isso tornou os espiões de Konoha particularmente vulneráveis. Tantos. A expressão de Tsunade mudou ao olhar para a lista. Para ela não era apenas uma lista de nomes, representava as vidas daqueles que se sacrificaram por Konoha. Não havia nada que pudéssemos fazer, disse Ayato, com a voz carregada de culpa. O destino dos espiões era bem conhecido, 9 em cada 10 missões terminavam em morte, e mesmo isso era considerado otimista. Paguei as famílias de acordo com a lista. Eu fui muito descuidada, disse Tsunade, largando a lista e esfregando as têmporas. Sua autocensura era evidente. Se tivesse sido mais cautelosa, essa perda poderia ter sido evitada. Não é sua culpa, é minha responsabilidade, respondeu Ayato. Suas palavras não tinham a intenção de bajulá-la. Como chefe da inteligência, ele carregava o peso desse fracasso. Não tente arcar com isso sozinho. Primeiro, precisamos descobrir como resolver esse problema. Sem espiões, somos como cegos, disse Chata sombriamente. Mesmo que isso signifique mais sacrifícios, essa questão precisa ser resolvida. Ele não era insensível. A perda o magoava profundamente. Mas naquele momento precisava permanecer racional. Se a crise não fosse resolvida de forma eficaz, as consequências para Konoha poderiam ser terríveis. Ser espião era uma ocupação perigosa, mas desta vez, a escala do sacrifício havia sido grande demais. Primeiro, retirem o pessoal de inteligência comum. É muito fácil para eles serem expostos, disse Tsunade com firmeza. Precisamos intensificar o treinamento de espiões no futuro, continuou ela. Elevar os padrões e a intensidade do treinamento. Ninguém que não atenda aos padrões poderá ser destacado. Isso seria irresponsável com suas vidas. Após um breve momento de reflexão, Tsunade deu sua ordem. Ela preferia que Konoha permanecesse temporariamente cega do que perder mais vidas desnecessariamente. Isso levaria muito tempo. Não podemos esperar, objetou Ayato. Ele tinha seus próprios padrões e não concordava com a decisão. Não podemos esperar. Isso não está em discussão, disparou Tsunade. É uma ordem. Ela se levantou abruptamente, dando um tapa na mesa, assustando Ayato e Chata. Nenhum deles jamais vira Tsunade tão furiosa. É realmente impossível, retrucou Ayato, sem se deixar abater. O treinamento de um oficial de inteligência já leva muito tempo. Para atender aos seus padrões, vai levar séculos até que possamos enviar o próximo lote. Não me diga que é impossível, retrucou Tsunade, apontando o dedo para Ayato com a raiva transbordando. Se é realmente impossível, então desista. Para ela, vidas humanas eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Mesmo que isso significasse que Konoha ficaria cega por um tempo, ela não tinha medo. O céu não cairia, e ainda havia muitos ninjas de nível Kage capazes de lidar com a situação. A discordância revelou uma profunda divisão em seus pensamentos. Nenhum dos dois estava totalmente errado. Estavam simplesmente fazendo o que achavam ser melhor para Konoha. Ayato permaneceu em silêncio, erguendo a cabeça em desafio, claramente incrédulo. Chata coçou a cabeça, tentando pensar em uma maneira de mediar a situação. Por ora, inclinou-se para o lado de Ayato. Toque, toque. Está bem barulhento lá dentro. Eu podia ouvir você gritando lá de fora, disse Jiraiya enquanto batia na porta, antes de empurrá-la.
Considerando seu relacionamento com Tsunade, o ato de bater já era uma demonstração de respeito. Lord Jiraiya chegou bem na hora. Você precisa persuadir a senhora Okage sobre isso, disse Ayato, olhando para Jiraiya como se ele fosse um salvador. Por trabalhar com inteligência, Ayato acreditava que Jiraiya ficaria do seu lado. O que foi? Jiraiya perguntou, olhando brevemente para Ayato antes de voltar sua atenção para Tsunade. Diga a ele, disse Tsunade, sua raiva esfriando um pouco enquanto se sentava novamente. É assim. Ayato começou, explicando toda a situação em detalhes. Enquanto fazia isso, não resistiu a menosprezar sutilmente a abordagem de Tsunade. Você não acha que as ideias da senhora Okage são ingênuas? Quem você está chamando de ingênuo? Tsunade disparou, sua raiva mal contida explodindo mais uma vez. Se ela não soubesse que Ayato não tinha mais intenções, talvez já tivesse avançado contra ele. Não fique bravo. Deixe-me explicar, interrompeu Jiraiya tentando mediar. Desentendimentos não eram necessariamente uma coisa ruim, afinal. Continue, disse Tsunade secamente, sinalizando para Jiraiya continuar. Vim aqui hoje em busca de trabalho. Aconteceu de tudo, disse Jiraiya com um sorriso. Sou muito bom em coletar informações. Se confia em mim, deixe esse assunto comigo. O que me diz? Jiraiya não deu mais detalhes sobre seu plano. Ele simplesmente queria assumir o controle da situação. Precisava de algo para fazer, e assumir uma tarefa que se adequasse às suas habilidades parecia uma boa opção. Tudo bem, vou deixar isso com você, disse Tsunade sem muita hesitação. A alegação de Jiraiya de ser mais experiente era, na melhor das hipóteses, modesta. Entre os shinobi, ele era provavelmente o que mais havia viajado pelo mundo ninja, retornando repetidamente com informações cruciais. Já que a senhora Okage concorda, não tenho objeções, disse Ayato calmamente. Ele não sentia que o envolvimento de Jiraiya fosse uma tentativa de tirar seu poder. Contanto que beneficiasse Konoha, ele estava disposto a aceitar. Comparado à impulsiva Tsunade, Jiraiya era muito mais fácil de lidar. Já que todos vocês acreditam em mim, disse Jiraiya com um sorriso, não vou decepcioná-los. Ele já tinha um plano sólido se formando em sua mente. Jiraiya liderará uma equipe para estabelecer a força secreta de Konoha, anunciou Tsunade, escrevendo enquanto falava. Ela se reportará diretamente ao Okage e doravante, será chamada de Divisão de Inteligência. Ela carimbou o documento para oficializá-lo. Podem fazer qualquer pedido, acrescentou ela, arquivando o documento. Não havia necessidade de atenção pública, desde que tudo fosse devidamente registrado. Quero escolher pessoas de todos os departamentos, disse Jiraiya, fazendo um pedido ousado. Certo, eu permito. Mas não me faça me arrepender disso, respondeu Tsunade, redigindo uma carta confidencial como prova de sua autoridade para selecionar pessoal. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo, Jiraiya tranquilizou. Com um nível tão significativo de autoridade confiado a ele, Jiraiya entendia o que estava em jogo. Se falhasse, Tsunade sem dúvida enfrentaria críticas por sua decisão de confiar nele. Farei o meu melhor para cooperar, disse Ayato, o primeiro a expressar seu apoio ao trabalho de Jiraiya. Para ele, gerenciar a inteligência já era uma carga de trabalho exaustiva, e Jiraiya assumindo os arranjos de pessoal facilitou significativamente suas responsabilidades. Obrigado, respondeu Jiraiya com um sorriso, dando um tapinha no ombro de Ayato. Chega, vão fazer o seu trabalho, disse Tsunade, entregando o assunto e decidindo deixá-lo de lado. Ela confiava que eles cuidariam do assunto. Vamos, disse Jiraiya, virando-se e acenando enquanto pegava a carta secreta de Tsunade. Com passos firmes, ele saiu do escritório. Então eu também irei, disse Ayato, dando um breve aceno para Tsunade antes de se virar para sair. O que você acha que o Lord Jiraiya fará para resolver este assunto? Perguntou Chata, curioso. Ele não tivera muita interação com Jiraiya. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, ele estivera na linha de frente, enquanto Jiraiya estivera em outro lugar. Não sei, mas ele é um cara confiável, respondeu Tsunade seriamente, com um olhar fixo em Chata. Além de Kawakaze, Jiraiya e Orochimaru eram as pessoas em quem ela mais confiava. Vamos ter que esperar para ver. Capítulo 262. Jiraiya saiu do prédio do Okage cheio de confiança. Com passos firmes, seguiu em direção à academia. Seu primeiro foco foram os estudantes. Eles eram jovens, adaptáveis e ideais para treinamento como espiões reserva. Esses jovens talentos um dia formariam a espinha dorsal da divisão de inteligência de Konoha. No entanto, para espiões que pudessem ser enviados em missões a curto prazo, Jiraiya tinha outros planos em mente. Conhecendo pessoalmente o diretor da academia, Kawakaze, ele esperava que as coisas se desenrolassem com mais tranquilidade. Ele também entendia que a carta secreta de Tsunade só teria um alcance limitado. Para alguém como Kawakaze, era pouco mais que uma formalidade. Se Jiraiya precisasse da ajuda de Orochimaru ou de funcionários do departamento médico, teria que fazer um apelo pessoal. Antes de chegar à academia, Jiraiya avistou uma figura familiar se aproximando. E aí, Jiraiya? Para onde você está indo? Gritou Kawakaze. Tendo acabado de sair da academia, ele planejava passar no escritório do Okage para passar o tempo. Entre os oficiais de alto escalão de Konoha, Kawakaze era, sem dúvida, o que tinha mais tempo livre. Você continua tão livre quanto sempre, comentou Jiraiya com conhecimento de causa. Não se incomode em procurar por Tsunade. Venha comigo para a academia. Jiraiya não precisava adivinhar para onde Kawakaze estava indo. Qual o sentido de ir para a academia? Perguntou Kawakaze aproximando-se de Jiraiya enquanto caminhavam. É assim. Jiraiya começou, explicando seu plano de procurar recrutas em potencial. Kawakaze ouviu e balançou a cabeça em desaprovação. Ah, você está mesmo pensando demais. Não vai haver bons candidatos na academia. Você deveria ir para Anbu. Ainda membros da antiga divisão raiz lá, acrescentou Kawakaze com os olhos brilhando de interesse. Ele estava claramente ansioso para deixar Jiraiya causar problemas para Sakumo. Enquanto a academia se concentrava em ensinar e nutrir, a espionagem exigia uma abordagem diferente.
A Ambu ainda abrigava indivíduos treinados pela antiga divisão raiz de Danzo, muitos dos quais eram altamente qualificados. Na arte de treinar espiões, poucos se igualavam à perícia de Danzo. Kawakaze estava confiante de que se Jiraiya voltasse seu foco para Ambu, encontraria exatamente o que procurava. Eu também vou para Ambu. Só quero dar uma passada na academia primeiro, disse Jiraiya, sem se abalar com os comentários de Kawakaze e seguindo seu plano. Quanto à academia, não se preocupe. Eu cuido disso, disse Kawakaze confiantemente, batendo no peito com um estalo alto. O que ele realmente estava pensando, no entanto, permanecia um mistério. Vou espalhar a notícia e chamar os alunos interessados. Você pode escolher entre eles então, acrescentou Kawakaze. Seu tom de voz dava a entender que ele estava levando o assunto a sério, mas como isso se desenrolaria dependia inteiramente dele. Se os alunos queriam tentar a sorte na espionagem ou tinham ambições de se tornar Hokage, não parecia importar muito. O objetivo de Jiraiya de recrutar na academia não parecia promissor aos olhos de Kawakaze. Talvez recrutar em um orfanato fosse mais eficaz, poderia até mesmo proporcionar novas oportunidades aos órfãos. Não precisa se incomodar. Eu vou sozinho, disse Jiraiya, com uma vaga sensação de desconforto se instalando. Desde quando Kawakaze estava tão entusiasmado, havia algo de estranho nele. Sem problemas, respondeu Kawakaze, acenando com as mãos em sinal de descaso. Vou com você até Ambu primeiro. De qualquer forma, eu estava querendo visitar meu irmão mais velho. Perdendo o interesse em seu plano original de visitar o escritório do Hokage, Kawakaze decidiu se juntar a Jiraiya. Afinal, ir ao escritório do Hokage seria perda de tempo. Segurando o braço de Jiraiya, ele seguiu em frente sem hesitar. Eles estavam morando juntos, então por que pensar demais nisso? Jiraiya começou a reclamar, mas antes que pudesse dizer outra palavra, de repente sentiu que estava girando. Ao abrir os olhos, viu-se no escritório da Ambu, com Sakumo sentado à sua mesa, revisando documentos. Não demorou muito para que Jiraiya percebesse onde estava. Irmãozão, Jiraiya está aqui para falar com você sobre uma coisa, disse Kawakaze casualmente enquanto se servia de um copo d'água. Sentando-se no sofá ao lado, cruzou as pernas e gesticulou em direção a Jiraiya. Sirva-se de um pouco de água. Não seja tímido. Você acha que todo mundo é tão despreocupado quanto você? Sakumo comentou, erguendo os olhos da papelada e mantendo uma expressão calma. Irmão Sakumo, vim solicitar alguns dos seus membros da Ambu, disse Jiraiya, dando um passo à frente. Como Kawakaze o trouxera ali, decidiu explicar suas intenções diretamente. Tirou a carta secreta de Tsunade do bolso e a entregou a Sakumo. Divisão de inteligência, murmurou Sakumo enquanto lia a carta, franzindo levemente as sobrancelhas. Embora relutante em se separar de seus subordinados, ele entendia a importância da inteligência nas operações de uma vila ninja. Bem, o tempo é essencial, acrescentou Jiraiya. Não há tempo para treinar novos recrutas do zero. Os membros da Ambu são todos de elite. Com um pouco de orientação, eles podem ser mobilizados com eficácia. As palavras de Jiraiya foram diretas, mas também refletiam seu respeito pelas capacidades da Ambu. Sob a liderança de Sakumo, a Ambu havia alcançado um nível de excelência difícil de ignorar. Certo. Como você quer que eu coopere? Perguntou Sakumo, pulando formalidades desnecessárias, um contraste bem-vindo à evasiva habitual de Kawakaze. Gostaria de agradecer primeiro ao irmão mais velho Sakumo, começou Jiraiya. A divisão de inteligência foi criada recentemente, e preciso de alguns membros de elite, indivíduos fortes que atendam aos requisitos de um espião. Gostaria de revisar os arquivos pessoais da Ambu, fazer uma triagem simples e depois prosseguir com os próximos passos. Tudo bem para você? O pedido de Jiraiya foi ousado. As identidades dos membros da Ambu eram confidenciais, conhecidas apenas pelo Hokage e pelo comandante da Ambu. Pedir para revisar esses arquivos era entrar em território delicado. Ele olhou para Sakumo com uma mistura de esperança e apreensão, preparado para uma possível rejeição, mas incapaz de evitar sentir-se um pouco decepcionado com a perspectiva. Sim, você pode revisá-los aqui neste escritório, concordou Sakumo após um breve momento de reflexão. Ele confiava que Jiraiya não trairia Konoha nem manipularia mal as informações. Além disso, com a carta secreta de Tsunade apoiando o pedido, isso não era totalmente inédito. Permitir que a revisão acontecesse em seu escritório garantiu que os arquivos permanecessem seguros e inacessíveis a qualquer outra pessoa. Quanto a Kawakaze, Sakumo não se preocupou com ele. Sabia que Kawakaze não se interessaria pelos arquivos pessoais da Ambu, a menos que envolvessem algo completamente alheio, como fazer comentários sobre mulheres bonitas. Ótimo, é assim que deve ser feito, disse Jiraiya visivelmente satisfeito. Ler os arquivos no escritório não era nenhum compromisso, na sua opinião. Sakumo, vendo a concordância de Jiraiya, largou o trabalho e se levantou para pegar os arquivos. Caminhou até um cofre seguro, reforçado com vários lacres e fechaduras, projetado para armazenar informações críticas da Ambu. Sem saber como desfazer os lacres, qualquer tentativa de arrombá-lo só resultaria em fracasso. Kawakaze, ouvindo a conversa, permaneceu indiferente. Como Sakumo previra, não se deu ao trabalho de se mexer. Sakumo destrancou o cofre com cuidado, tirou uma pilha de documentos e os entregou a Jiraiya. Está tudo aqui. Sente-se ali e leia com calma, disse ele antes de retornar à mesa para continuar seu trabalho. Ok. Após concordar, Jiraiya foi até Kawakaze e começou a examinar cuidadosamente os arquivos. Ele tinha seus próprios critérios rigorosos para selecionar pessoas. Evitava qualquer pessoa com aparência distinta, habilidades únicas ou falta de inteligência. Nenhum dos homens de Minato era adequado para espionagem. Ou se destacavam visualmente demais ou possuíam ninjutsu exclusivo, tornando-os facilmente identificáveis. Tais características eram desvantagens para espiões. Eles podiam se infiltrar pela manhã e ser expostos à noite. Isso seria o mesmo que arriscar a própria vida.
Kawakaze olhava de vez em quando para Jiraiya e revirava os olhos. Alguns membros da Anbu realmente deveriam usar máscaras, ele claramente pertencia ao clube da aparência. Quando se tratava de avaliar as habilidades dos outros, no entanto, ele não parecia se interessar muito. Após um tempo considerável, Jiraiya dividiu os arquivos em 2 grupos. A pilha maior foi reservada para rejeição, enquanto a pilha menor continha os candidatos para a seleção final. Capítulo 263. Terminei de ler. O pessoal deste departamento pode se reunir agora? Jiraiya colocou os 2 conjuntos de documentos separadamente na mesa de Sakumo. Poucas pessoas, comentou Sakumo enquanto pegava a pilha mais fina, notando que havia apenas 10 cópias. É a qualidade, não a quantidade, respondeu Jiraiya com um sorriso bobo. Também estou um pouco envergonhado de caçar tantos dos seus. Sakumo riu baixinho, ciente da situação. Haha, estamos todos apenas fazendo a nossa parte pela vila. Caça ilegal não existe. Seu tom era altruísta e despreocupado. O irmão mais velho Sakumo é tão generoso, disse Jiraiya, fazendo um sinal de positivo e abrindo um sorriso. Não é constrangedor pedir ajuda. Idiota. Uma voz desarmônica interrompeu o momento. Kawakaze revirou os olhos, visivelmente irritado. Parecia uma tentativa deliberada de fazer as coisas parecerem ruins para ele. Comparado a Sakumo, ele parecia um pão duro avarento. Jiraiya nem olhou para Kawakaze, ignorando completamente a irritação. Deixe-me ver se essas pessoas saíram em missão. Sakumo, sempre cooperativo, assentiu. Sob o olhar atento de Jiraiya, ele recuperou a lista de missões recentes e começou a compará-la com os nomes. Ótimo, disse Jiraiya em tom de aprovação enquanto Sakumo trabalhava na lista. Você está com sorte, eles estão todos aqui. Devo recolhê-los agora? Sakumo largou o documento que segurava e olhou para Jiraiya. Isso seria ótimo. O tom de Jiraiya era educado, embora ele estivesse ansioso para fazer as coisas acontecerem rapidamente. A pressa é um desperdício, interrompeu Kawakaze, com um tom tão seco e áspero como sempre. Jiraiya revirou os olhos e finalmente retrucou. Estou tentando ser rápido. Qual é o seu problema? Meu problema? Você, seu canalha. Kawakaze retrucou com a fachada de polidez se rompendo. Fique bem longe dos meus alunos da academia, ou juro que vai se arrepender. A discussão rapidamente se intensificou, com os rostos de ambos contorcidos de raiva. O olhar furioso de Kawakaze deixou claro que ele não tinha intenção de deixar Jiraiya tirar ninguém do seu lado. Pode esquecer de tirar alguém de mim. Eu sabia que você não estava tramando nada de bom, disse Jiraiya, encarando de volta. O quê? Tem coragem? Então me bate. Kawakaze provocou, dando um passo à frente. Se você é tão durão, por que não dá o primeiro passo? Retrucou Jiraiya, mantendo-se firme. O impasse rapidamente se tornou mesquinho quando eles se olharam, nenhum dos dois se mexendo, mas se recusando a recuar. Tá bom, vai lá pra fora. Prefiro que ninguém fique olhando essa bagunça. Sakumo suspirou, esfregando o rosto, frustrado. Estava completamente perdido. Quem em sã consciência iria querer lidar com esse idiota de irmão mais novo? Não há nada a aprender com ele. Felizmente não havia estranhos no escritório. Caso contrário, a cena teria sido completamente humilhante. Tanto Kawakaze quanto Jiraiya eram pessoas de posição considerável em Konoha, o que tornava essa pequena demonstração ainda mais ridícula. Por respeito ao meu irmão mais velho, vou te dar uma folga hoje, declarou Kawakaze com um tom cheio de ameaça fingida. Senão, eu teria te espancado tanto que nem seu reflexo te reconheceria. Com isso, ele se jogou no sofá, que emitiu um rangido dramático. Mais força e o pobrezinho poderia ter desistido de vez. Eu acredito nas suas bobagens tanto quanto acredito em fantasmas, murmurou Jiraiya, revirando os olhos. Sua expressão estava sombria quando ele desistiu de discutir com Kawakaze. Ele não havia ganhado nada com a troca e ficou completamente irritado. Você quer mesmo lutar? Perguntou Sakumo, visivelmente entretido. Eu serei seu árbitro. Kawakaze e Jiraiya soltaram um bufo descontente e ficaram em silêncio. O escritório ficou em silêncio por um momento. Só então Sakumo chamou alguém. Entregou uma lista de nomes que precisavam ser convocados. Reúnam essas pessoas imediatamente e instruiu. Sakumo não deu mais detalhes sobre a tarefa. Como líder da Anbu, não havia necessidade de se explicar. Sim, senhor Sakumo, respondeu o membro da Anbu. Com uma compreensão clara de seu papel, ele não fez perguntas, simplesmente pegou a lista e saiu para cumprir a ordem. Quais são seus próximos planos? Perguntou Sakumo, curioso sobre as intenções de Jiraiya. Só marque um torneio, disse Jiraiya com um sorriso fraco. Ele estava confiante de que poderia aprender muito observando as lutas. Naquele momento, Jiraiya pôde finalizar a lista diretamente. Isso é conveniente, disse Sakumo, assentindo. Ele confiava que Jiraiya lidaria com as coisas com competência e não via necessidade de intervir além de cooperar conforme necessário. Achei que você fosse tão inteligente, mas, no fim das contas, é só simplório e grosseiro, comentou Kawakaze, sarcástico. Seu tom não continha nenhum traço de gentileza, como sempre. Fique quieto um pouco e fale menos, disse Sakumo bruscamente, encarando Kawakaze antes que Jiraiya pudesse responder. Espere e aproveite a diversão depois. Você é meu irmão de verdade? Por que está me dando as costas? Kawakaze tentou usar a abordagem familiar, mas falhou miseravelmente. O grande irmão Sakumo está do lado da verdade e não da família, disse Jiraiya com orgulho, claramente gostando do apoio de Sakumo. Kawakaze começou, preparando-se para o que certamente seria um longo discurso. No entanto, uma batida na porta o interrompeu antes que ele pudesse continuar. Entre, disse Sakumo. O membro da Anbu de antes entrou, curvando-se levemente, como se buscasse reconhecimento por seu trabalho. Senhor Sakumo, como ordenaste, disse o Anbu. Muito bem. O campo de treinamento é bastante adequado. Podem continuar com seus negócios, respondeu Sakumo, assentindo satisfeito e evitando a necessidade de mais arranjos. Sim, a Anbu aceitou a ordem e saiu.
Vamos dar uma olhada, disse Sakumo, levantando-se e gesticulando para Jiraiya. Certo, Jiraiya concordou, indo em direção à porta. Kawakaze, sem mais nada para fazer, pousou a xícara de chá e também se levantou, decidindo juntar-se a eles para a diversão. Sakumo olhou para ele, mas não disse nada, assumindo a liderança enquanto todos saíam pela porta. Rapidamente, os 3 chegaram ao campo de treinamento. 10 membros da Anbu estavam em 2 fileiras, embora o grupo incluísse vários outros membros da Anbu, atraídos pela curiosidade, assim como Kawakaze. O grupo era muito maior do que o esperado. Os olhos de Kawakaze pousaram rapidamente em um grupo de 8 pessoas com cabelos loiros e ruivos característicos. Nenhuma delas pareceu chamar a atenção de Jiraiya. Separando-se de Kawakaze e Sakumo, Jiraiya caminhou direto na direção deles. Sensei, cunhado, senhor Kawakaze. Os 8 cumprimentaram Kawakaze de maneiras diferentes. Bem, me ignore, disse Kawakaze com um sorriso. Estou aqui só pela diversão. O que é isso? Por que o irmão mais velho Jiraiya está aqui na nossa Anbu? Perguntou Navaki, intrigado com a presença de Jiraiya. Ele é um figurão agora, está aqui para escolher pessoas para Anbu, respondeu Kawakaze casualmente, sem dar mais detalhes. Essas pessoas são apenas medianas, comentou Minato, pensativo, sua mente ágil já percebendo que devia haver algum critério especial. Às vezes, a força por si só não era o fator decisivo. Depende de com quem você os compara, disse Yaiko com uma risada amarga. Para ele, as habilidades do grupo pareciam fracas, mas qualquer um empalideceria em comparação com Minato. Poucos em toda Anbu tinham força suficiente para chamar a atenção de Minato. Nagato permaneceu caracteristicamente quieto, ouvindo atentamente, enquanto Shishi e seu trio pareciam hesitantes em falar, suprimindo suas dúvidas devido às suas diferentes posições. Será que não somos bons o suficiente? Conan se perguntou em voz alta. Ela interpretou o comentário de Minato como uma crítica às suas habilidades, mas não conseguiu avaliar completamente sua expressão devido à máscara. Pelo tom de sua voz, no entanto, havia uma clara insatisfação. Mesmo que alguns deles não fossem excepcionais, Conan não conseguia se livrar da dúvida. Navaki e Minato realmente não eram qualificados o suficiente aos olhos de Jiraiya? Não existe uma relação absoluta entre força e habilidade, disse Kawakaze, acariciando a cabeça de Conan gentilmente. Além disso, não é nada bom. Concentre-se apenas em assistir à diversão. Então está bem, respondeu Conan, reprimindo a insatisfação que crescia em seu coração. Ela voltou sua atenção para Sakumo e Jiraiya, pronta para observar. Capítulo 264. Você foi convocado hoje para um assunto importante, anunciou Sakumo firmemente. Jiraiya, vocês todos deveriam conhecê-lo, um colega de classe da senhora Okage. Ele caminhou até a frente, gesticulando para Jiraiya que estava ao seu lado. Jiraiya fez um leve aceno para o grupo. Por ordem da senhora Okage, Jiraiya estabelecerá um novo departamento, continuou Sakumo. Ele trabalhará com a nossa Anbu no futuro, e alguns de vocês serão selecionados para se juntar a ele. Não entrarei em muitos detalhes. Vocês farão o que Jiraiya ordenar. Depois de explicar a situação brevemente, Sakumo deu um passo para trás, cedendo o palco para Jiraiya. Como a Anbu se reportava diretamente ao Okage, a transferência de pessoal para a divisão de inteligência fazia todo sentido. Em discussões futuras, a divisão provavelmente seria considerada um departamento irmão. Sim, senhor Sakumo, responderam os 10 membros da Anbu em uníssono, seu tom inabalável refletindo sua dedicação à obediência. Jiraiya dirigiu-se a eles com uma voz confiante. Sei que todos vocês são elites da Anbu. Não importa o resultado de hoje, isso não define o seu valor. Nosso novo departamento tem requisitos próprios e únicos, e espero que vocês entendam isso. Suas palavras eram claras e deliberadas, garantindo que não houvesse mal-entendidos. Sua voz era ouvida não apenas pelos presentes, mas também por todos que observavam à distância. Em seguida, vocês treinarão entre si. Após 5 lutas, farei minhas escolhas com base no desempenho de vocês, explicou ele. No entanto, devo esclarecer que o vencedor não será necessariamente escolhido, e perder não significa que vocês serão eliminados. Tudo depende do seu desempenho nessas lutas. Jiraiya intencionalmente omitiu os critérios específicos de avaliação, com o objetivo de observar suas reações desprevenidas e respostas naturais em combate. Senhor Jiraiya, quantos pretende levar? Perguntou um dos Anbu, expressando sua preocupação. Se 9 entre 10 fossem escolhidos, não seria humilhante demais ser o eliminado? Isso também depende do seu desempenho, respondeu Jiraiya após um momento de reflexão. Ele ainda não havia decidido se todos os 10 tivessem um desempenho excepcional, não estava fora de questão que todos fossem aceitos na divisão de inteligência. Ele acrescentou, tem mais alguma pergunta? Mesmo que queira se retirar agora, tudo bem. O tom de Jiraiya permaneceu gentil, e um sorriso permanecia em seu rosto, fazendo-o parecer acessível e solidário como líder. Não vamos desistir, responderam os 10 em uníssono após trocarem olhares, e a resposta deixou Jiraiya satisfeito. Então vamos começar. Vou dividir vocês em grupos. Sakumo, familiarizado com esses indivíduos, assumiu a liderança ao juntá-los com oponentes que destacariam seus pontos fortes, garantindo que suas habilidades fossem completamente demonstradas. Pare de enrolar. Se você quer que eles lutem, deixe-os lutar logo, Kawakaze disparou, claramente irritado com a demora estragando sua diversão. Vendo Sakumo prestes a intervir, Kawakaze decidiu agir sem hesitar. Técnica secreta de liberação de madeira, natividade de um mundo de árvores. Quando Kawakaze juntou as mãos, uma onda de chakra fluiu para o chão. Sob os olhares atônitos da multidão, o campo de treinamento começou a rachar, forçando aqueles que estavam na lateral a recuar rapidamente.
Uma vasta floresta de árvores irrompeu da terra sob os 10 membros da Ambu, elevando-os ao alto. 5 árvores enormes se encaravam, dividindo o grupo em 5 pares. A distribuição era totalmente aleatória, deixando os membros desorientados. A brusquidão da situação pegou todos de surpresa. Antes que pudessem reagir, as árvores já haviam se consolidado, definindo o confronto. Embora ninguém tenha se ferido, uma sensação de inquietação persistia. Eles não conseguiam deixar de se perguntar, se Kavakazi tivesse feito mal, quantos deles teriam conseguido escapar ilesos? Você poderia ter nos avisado antes? Você me assustou. Se não fosse pelas reações rápidas de Sakumo e Jiraiya, eles também poderiam ter sido jogados para o alto. Haha, não foi tão ruim assim, riu Kavakazi. O tempo de reação deles precisa melhorar. Ele parecia despreocupado, descartando a ideia de que um ninja comum não exigiria que ele usasse uma técnica tão poderosa. Essa é a liberação de madeira do Lord Kavakazi? Alguém perguntou, impressionado. A maioria dos Ambu observadores estava vendo a liberação de madeira pela primeira vez, maravilhados com a capacidade do jutsu de transformar o terreno instantaneamente. Não é de se espantar que tenha sido ele quem invadiu Kirigakuri, disse outro, com a voz cheia de admiração. Ele é muito forte. Ouvindo todos elogiarem Kavakazi, Minato e os outros sentiram como se estivessem se aquecendo em uma brisa quente de primavera. Era ainda melhor do que receber elogios. Chega, vamos encerrar o dia, disse Sakumo, coçando a cabeça, claramente relaxado demais para fazer mais arranjos. Decidiu deixar o resto para Jiraiya cuidar no seu próprio ritmo. Irmão mais velho Jiraiya, deixe-me ajudá-lo a ter uma visão melhor daí de cima, ofereceu Navaki, caminhando até Jiraiya, que não havia compreendido completamente o que Navaki queria dizer. Liberação da terra, técnica de pedra super leve. Com um rápido selo de mão, Navaki reduziu significativamente o peso corporal de Jiraiya. Embora a cena fosse visível do solo, a vista aérea seria, sem dúvida, superior. Você melhorou muito, comentou Jiraiya ao finalmente perceber o que estava acontecendo e começar a flutuar lentamente no ar. Essa foi sua primeira experiência com a magia da técnica da pedra leve. Pode apostar, respondeu Navaki com orgulho, aceitando o elogio com confiança. Ele havia se esforçado muito para dominar essa versão avançada da técnica, passando incontáveis dias e noites aperfeiçoando-a. É claro que grande parte do crédito pertencia ao seu sensei, Orochimaru. Conversamos mais tarde, gritou Jiraiya enquanto disparava para cima, passando pelos galhos em seu caminho e finalmente subindo acima do imenso mar de árvores. Vocês estão prontos? Perguntou ele, encontrando um bom ponto de observação para observar os 5 duelos. Enquanto pairava ali, começou a apreciar a alegria de voar. Ok, foi a resposta, e os 10 membros da Ambu rapidamente se distanciaram. A batalha estava prestes a começar. Finalmente está começando, disse Kavakazi, cada vez mais animado. Não é todo dia que vemos algo divertido. Você conhece essas pessoas? O olhar de Kavakazi percorreu a multidão na arena cheia de árvores, seu interesse despertado. Conheço alguns, respondeu Minato. Com tantos membros da Ambu, era impossível conhecer todos, mas ele e Navaki eram, em geral, abertos sobre suas identidades. Juntos conheciam cerca de metade do grupo. Vamos fazer algumas apostas para ver quem ganha, sugeriu Kavakazi. Quem perder leva todo mundo para um churrasco. Ele sabia que apostas pequenas eram divertidas, mas evitava qualquer exagero. Cunhado, não vou participar, disse Navaki imediatamente, recusando-se com seu jeito mesquinho de sempre. Pedido negado. Se você não apostar, eu pego sua carteira, Kavakazi respondeu com um olhar ameaçador, claramente determinado a livrar Navaki de seus hábitos mesquinhos. Tudo bem, eu participo, cedeu Navaki, afundando-se em derrota. Sua relutância era evidente, ele parecia alguém resignado ao seu destino. Haha, o grupo ao redor deles, incluindo Minato, caiu na gargalhada, incapaz de se conter. Até mesmo o trio Xixi, normalmente calmo, não conseguiu conter a diversão. Aposto naquele da máscara de gato, declarou um deles. Aposto que... Cada um escolhia seus competidores favoritos, um por um. Se eles seriam anfitriões ou convidados, dependia inteiramente do resultado da batalha. Pouco tempo depois que as apostas foram feitas, os 5 grupos começaram suas lutas. As habilidades de Kenjutsu do Zambu, uma parte fundamental de seu treinamento, estavam em plena exibição quando eles imediatamente se envolveram em combate corpo a corpo. 10 figuras disparavam para frente e para trás, lâminas se chocando em uma troca rápida e intensa. Faíscas voavam a cada golpe, o estrondo agudo de metal contra metal criando uma atmosfera eletrizante. Vocês não têm uma visão muito boa, comentou Kavakazi, presunçoso, visivelmente satisfeito por seus competidores escolhidos estarem levando vantagem. Em questões como essa, experiência e observação atenta faziam toda a diferença. Ainda não acabou. Tudo pode acontecer, respondeu Navaki, com o olhar fixo nas batalhas. Mesmo que fosse apenas um churrasco em jogo, ele estava determinado a não perder. Capítulo 265. Após um período de treino, ficou claro que esses 10 indivíduos não eram especialistas em esgrima. Seus níveis de habilidade eram relativamente equilibrados, tornando difícil determinar um vencedor claro apenas por suas técnicas de lâmina. Percebendo isso, os participantes começaram gradualmente a incorporar outras técnicas à luta. Ei, a pessoa em quem apostei é, na verdade, o ninja da medicina, comentou Nagato surpreso. Ninjas da medicina eram raros, e aqueles proficientes em combate eram ainda mais raros. Em todo o mundo ninja, havia poucos como Tsunade, que se destacavam tanto na cura quanto na luta. Nagato admitiu que não conhecia essa Ambu pessoalmente, ele a havia escolhido aleatoriamente, principalmente pela diversão de participar. Seu comentário chamou a atenção de todos ao seu redor para a partida. Ela pode até ser uma beldade, provocou Kavakazi, olhando para Ambu antes de olhar novamente para Nagato.
A Kunoichi tinha feições distintamente femininas, o que tornava óbvio que não era homem. Ela já havia embainhado sua espada longa e suas mãos agora brilhavam com chakra. Seus movimentos tornaram-se visivelmente mais rápidos e fluidos, revertendo a ligeira desvantagem que ela havia sofrido momentos antes. Seu oponente, ciente do perigo, esquivou-se para a esquerda e para a direita, fazendo todo o possível para evitar o contato direto. As mãos da Kunoichi estavam envoltas no brilho revelador dos bisturis de chakra, um ninjutsu médico avançado de nível A, capaz de salvar vidas ou exterminá-las. Kawakaze, embora não conhecesse o jutsu exato, reconheceu-o imediatamente. Tsunade certa vez lhe falará sobre a dificuldade de usar bisturis de chakra com eficácia em combate, pois sua taxa de sucesso podia ser inconsistente. Para ela, eram menos práticos do que seus socos poderosos. No entanto, em mãos habilidosas, essa técnica poderia ter uma letalidade devastadora. A maneira como essa Kunoichi Anbu empunhava seu ninjutsu médico era nada menos que extraordinária. O que isso tem a ver comigo? Murmurou Nagato, confuso. Ele não conseguia entender porque a aparência de alguém importava, parecia completamente irrelevante para ele. Kawakaze suspirou de frustração, sentindo uma dor de cabeça se aproximando por um momento. Não era de se espantar que as pessoas reclamassem da personalidade de Nagato. Mesmo que se importasse profundamente com Yaiko, ele parecia completamente desinteressado em Conan. Ou em qualquer outra pessoa, aliás. O mundo inteiro de Nagato era tão romântico quanto carregar sacos de tijolos escada acima. Amor, nem estava em seu radar. Mas as coisas eram diferentes agora. Kawakaze só podia esperar que Nagato finalmente acordasse e encontrasse sua outra metade. Garota idiota. Completamente sem noção, murmurou Kawakaze, levantando a mão e dando um leve tapa na cabeça de Nagato, como se estivesse tentando fazê-lo cair em si. Ai, Nagato estremeceu, confuso com o golpe repentino de seu sensei. Por trás da máscara, sua expressão infantil estava escondida de todos os outros. Vou falar com ela depois da luta, disse Navaki, entusiasmado. Com o ninjutsu médico dela, elas podem ter muito em comum. Talvez possamos até apresentar Nagato a alguém. Sim, eu também irei. Conan acrescentou, igualmente animado para participar. Haha, o resto do grupo caiu na gargalhada, divertido com a ideia. Nagato corou sob a máscara, grato por ela esconder seu constrangimento. Esses caras são tão irritantes. Ela está em desvantagem por causa da idade. Ela vai perder, comentou Kawakaze. Os bons tempos não duraram muito. Estava claro para ele que Anbu já havia dado seu melhor, mas sua oponente estava começando a se adaptar ao seu estilo de luta. Lentamente, mas com segurança, a maré da batalha estava se voltando contra ela. Ela se saiu muito bem, disse Minato, com evidente admiração. Ela se mantém calma sob pressão, e mesmo na defesa, seus movimentos permanecem controlados e equilibrados. Pela aparência dela, Minato imaginou que ela tivesse mais ou menos a mesma idade que ele, enquanto sua oponente parecia ter pelo menos uns 20 e poucos anos. É melhor torcer para a Kushina não ouvir você dizendo isso, provocou Navaki, lançando um olhar malicioso para Minato. O comentário imediatamente deixou Minato nervoso, ele sabia que Navaki não tinha escrúpulos em dedurar. Eu só estava dizendo. Não leve isso a sério. Não leve isso a sério. Minato recuou rapidamente, com um sorriso nervoso no rosto. A ideia de Kushina descobrir fez seu coração disparar. Se a raiva dela explodisse, ele se daria mal. Hehe, você é um covarde, zombou Navaki, nada impressionado com a mudança repentina de atitude de Minato. Onde está sua autoridade conjugal? Calem a boca. Um irmão mais velho não critica o irmão mais novo, interrompeu Kawakaze, encarando os dois. Eram todos iguais, rápidos em criticar os outros sem olhar bem para si mesmos. Minato e Navaki ficaram profundamente ofendidos com o comentário de Kawakaze. Uma coisa era os outros dizerem tais coisas, mas será que Kawakaze Atake realmente tinha esse direito? De onde ele tirou tanta coragem? Os dois se perguntaram em silêncio como logo ele conseguia falar. Afinal, não era segredo em Konoha, talvez para alguns poucos que o próprio Kawakaze tinha medo da esposa. Minato e Navaki consideravam sua própria força respeitável, mas ambos sabiam que mesmo unindo forças, não teriam chance contra Kawakaze. Com medo de provocá-lo à fúria e correr o risco de uma surra, eles optaram por engolir a raiva e permanecer em silêncio. Enquanto isso, durante a conversa informal, a Anbu se viu em uma posição cada vez mais precária. Percebendo que não conseguiria vencer apenas pela força, ela cometeu um erro intencional para criar uma oportunidade. Em sua última chance, ela aumentou abruptamente a velocidade de seus ataques, esgotando seu chakra rapidamente. Sua palma mirou diretamente na área vital do oponente. Se o golpe acertasse, seria o suficiente para incapacitá-lo. No entanto, a ferocidade crescente deixou suas defesas escancaradas, uma aposta arriscada que beirava o desespero. Seu oponente, interpretando suas ações como pânico, caiu na armadilha. Sob a máscara, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Vou aceitar esta vitória com relutância, pensou. O Anbu macho esquivou-se cuidadosamente dos golpes, com movimentos calculados porém tensos, enquanto desviava golpe após golpe. Embora difícil, ele conseguiu evitar os ataques, e sua confiança crescia a cada esquiva bem-sucedida. Um sorriso se alargou sob a máscara enquanto ele se esquivava do golpe final. Com uma leve flexão das pernas para ganhar força, ele desferiu um poderoso chicote direto no peito e na barriga da Anbu. Aí vem, murmurou a Anbu para si mesma com uma expressão grave. Esse é o momento que eu estava esperando. Em vez de se esquivar, ela se preparou, contraindo os músculos entre o peito e a barriga. Ela havia decidido enfrentar o ataque de frente. A luz em sua palma de repente se intensificou, e ela transformou seu movimento de facada em um empurrão poderoso. Ah!
Mesmo preparada, a força do chute foi suficiente para machucá-la. Ela soltou um grito e caiu para trás, rolando para fora da árvore. No mesmo instante, sua palma atingiu o peito do oponente perto do coração. Ele soltou um grunhido abafado antes de desmaiar no local. Uma conclusão mutuamente prejudicial. Jiraiya observou a conversa com admiração. Não era fácil forçar tal situação estando em desvantagem. Esta Anbu definitivamente chamou sua atenção. Coincidentemente, sua queda lançou na direção de Kawakaze e seu grupo. Alguém a pegue, disse Kawakaze, sem se dar ao trabalho de agir. Vai, disse Navaki com um sorriso malicioso, empurrando Nagato para frente. Era uma oportunidade ideal para Nagato estabelecer uma conexão, e Navaki não ia deixar passar. Nagato, pego de surpresa pelo empurrão, cambaleou para frente, sem outra escolha a não ser agir. Com um salto, alcançou Anbu, que caía, segurando-a firmemente em seus braços antes de pousar graciosamente. Sua máscara caiu no ar, revelando seu rosto. Traços doces e delicados, emoldurados por cabelos curtos castanho-amarelados, davam-lhe um ar brincalhão e charmoso, complementado por seus grandes óculos de armação preta. Não havia nenhum traço da crueldade ou determinação que ela havia demonstrado momentos antes na luta. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Você está bem? Nagato olhou para o rosto pálido dela, limpando o sangue do canto da boca. Obrigado. Parece que sofria alguns ferimentos internos. Os ninjas médicos eram mais atentos aos próprios corpos, e ela provavelmente já sentia a extensão dos ferimentos. Deixe-me dar uma olhada. Como esperado, Nagato se ofereceu para tratar da Kunoichi. Para ele, uma pessoa ferida merecia atendimento imediato. Ele rapidamente identificou o local exato onde ela havia sido atingida. Sem hesitar, sua mão, brilhando de chakra, pousou no peito da Anbu. Você. A Anbu não esperava que Nagato fosse tão direta. Um rubor intenso tomou conta de suas bochechas. Afinal, ela ainda era uma adolescente. Há uma leve hemorragia interna e algum deslocamento de órgãos, disse ele com naturalidade. Mas não é nada sério. Nagato não percebeu nada de inapropriado em suas ações. Após dar o diagnóstico, começou a tratar os ferimentos dela. A Anbu sentiu um formigamento no peito, sem saber se vinha das mãos dele ou do calor do seu chakra. Ela abriu a boca para falar, mas hesitou. Não podia dizer não toque no meu peito. Isso seria muito humilhante. Pelo comportamento de Nagato, ela percebeu que ele não estava se aproveitando da situação. Resignada, ela se concentrou no tratamento. Certo, vá com calma por alguns dias, aconselhou Nagato enquanto retirava à mão o tratamento completo. Seu nível de ninjutsu médico superava o dela, e tendo sido treinado pessoalmente por Tsunade, sua perícia era incomparável. Somado ao seu talento inato, se ele decidisse se especializar em ninjutsu médico, poderia até rivalizar com Tsunade algum dia. Obrigada. A Anbu se levantou, curvando a cabeça levemente, evitando contato visual com Nagato. De nada. Nagato acenou com a mão em desdém e se virou para ir embora. Ele realmente foi embora sem deixar rastros, como uma nuvem passando. Kawakaze e os outros, observando de longe, estavam furiosos. O garoto estava completamente alheio. Ele nem sequer aproveitaria uma oportunidade tão perfeita. Todos estavam ansiosos para ensinar a Nagato uma coisinha ou duas sobre como cortejar uma garota. Oi, meu nome é Non Yakushi. Qual é o seu nome? Non gritou, acompanhando com o olhar a figura de Nagato que se afastava. Ela não conseguia deixar de se perguntar quem ele realmente era. Seus impressionantes cabelos ruivos o tornavam fácil de lembrar. Poucas pessoas conheciam as verdadeiras identidades de Nagato, Minato e Navaki. Fora das missões, Minato geralmente assumia a liderança nas negociações. Essa era uma ordem de Kawakaze, que preferia manter suas verdadeiras identidades em segredo para seus próprios interesses. Pode me chamar de Pen, respondeu Nagato, sem olhar para trás. O nome era um código que Kawakaze lhe atribuíra, e Nagato não via motivo para revelar sua verdadeira identidade. Afinal, ela era apenas uma colega, e talvez nunca mais se cruzassem em uma missão. Pen? Que nome estranho, murmurou Non. Ela não pareceu desconfiada e foi até lá para pegar sua máscara caída. Ao colocá-lo novamente, ela se transformou mais uma vez na serena e excepcional Anbu feminina. Neste momento, apenas uma das 5 batalhas permaneceu empatada. Os dois combatentes eram velhos conhecidos com forças comparáveis. Sem uma luta de vida ou morte, era difícil determinar quem sairia vitorioso. Non lançou um breve olhar para a batalha em andamento antes de voltar sua atenção para aqueles que já haviam terminado. Sakumo, com uma expressão séria, organizava o tratamento para os feridos. Felizmente, todos entenderam bem a situação e nenhum ferimento grave ocorreu. O oponente de Non já havia recuperado a consciência e estava na segunda fileira. Ao perceber que ela se aproximava, assentiu em reconhecimento. Ele entendeu que não havia se contido deliberadamente durante a luta. Se ela não tivesse alterado seu movimento final, poderia facilmente ter esmagado seu coração. Ao ver o gesto, Non retribuiu educadamente o aceno. Os dois compartilharam uma camaradagem sutil, forjada em meio à escaramuça. Juntos, trocaram algumas palavras em voz baixa. Enquanto isso, Jiraiya permanecia no ar, observando pacientemente. Ele já havia escolhido seu candidato. Como você se sente? Nagato tinha acabado de se juntar ao time quando Navaki se aproximou, com um sorriso travesso estampado no rosto. Seu tom transbordava de provocação. O que parece com o quê? Respondeu Nagato, completamente perplexo. Por que você é tão rude? Eu só estava tratando do ferimento dela. Nagato suspirou exasperado. Ele realmente não tinha pensado nisso dessa forma. Era apenas uma massa de tecido com algumas glândulas. Como é diferente da carne macia do meu próprio corpo? Ah, eu sei, respondeu Navaki com falsa seriedade. Então, sorrindo maliciosamente, insistiu. Mas como foi a sensação? Isso era implacável e irritante. Nagato sentiu os olhares do sensei e dos outros sobre ele. Isso deixou sem palavras. Que tipo de pessoas são elas?
Silenciosamente, ele caminhou até um canto e ficou ali sem dizer nada. No entanto, seu silêncio dizia muito. O que você está pedindo? O Nagato é esse tipo de pessoa? A Konan ainda está aqui, então pode ficar de boca fechada? Kawakaze, visivelmente irritado, decidiu descontar sua frustração em Navaki. Enquanto falava, deu um tapa forte na testa de Navaki. Ai, cunhado, isso dói, gritou Navaki, segurando a cabeça com uma expressão exagerada de mágoa. Agora você está dizendo coisas tão corretas, mas antes você mesmo estava morrendo de curiosidade. É verdade, dói. A dor é uma boa professora, respondeu Kawakaze sem remorso, num tom pragmático. Nagato não deu ouvidos a essas bobagens. Então, com uma leve mudança de tom, Kawakaze perguntou, como é a garota? Sua pergunta, embora mais diplomática do que a provocação anterior de Navaki, carregava um toque de teste. Kawakaze já conhecia a aparência de Non. Como mãe adotiva de Kabuto Yakushi, ela era uma figura que ele não conseguia ignorar facilmente. Após a morte de Danzo, sua absorção pela Anbu a partir da raiz era esperada. No entanto, encontrá-la hoje lembrou Kawakaze de sua existência, algo que ele poderia ter esquecido de outra forma. Bem, ela é bem bonita, respondeu Nagato após pensar um pouco. Seu tom era neutro, sua expressão calma e indecifrável. Embora não tivesse desenvolvido nenhum sentimento romântico, Nagato ainda conservava um senso básico de beleza. As mulheres com quem interagia Konan, Tsunade, Kushina, Nayuki e Misaki, estabeleciam um padrão elevado. Se não pudesse ser chamada de bonita, isso apenas enfatizava que o próprio Nagato não era menos notável. Que bom, Kawakaze soltou um suspiro de alívio. Pelo menos Nagato não era um caso perdido. Ele provavelmente não era homossexual. Estou com uma aparência melhor, perguntou Konan de repente, seu tom de voz carregado de um tom competitivo inesperado enquanto olhava para Nagato. A pergunta claramente retórica. Claro que sim. Você é definitivamente mais bonito, declarou Yaiko, confiante e sem hesitar. Ele nem tinha visto Non, mas sua lealdade a Konan, a deusa em seu coração, era inabalável. Garoto, você nem se desenvolveu ainda. O que há para comparar? Navaki interrompeu sem rodeios, jogando um balde de água fria no entusiasmo de Konan. Irmão Navaki, não quero mais falar com você, bufou Konan, olhando para o peito com uma mistura de frustração e resignação. Ela não podia negar a realidade, ainda estava inexpressiva. Ela concluiu que provavelmente era porque não havia se alimentado adequadamente antes de chegar a Konoha. Embora as condições tivessem melhorado, ainda não havia sinais de desenvolvimento. Consolando-se, Konan pensou que ainda era jovem. Convenceu-se de que um dia superaria a esposa do sensei nesse quesito? Não, seria ainda maior. Ainda não estava escuro, mas Konan já estava sonhando acordada. Você está ótima, disse Nagato rapidamente, percebendo o desânimo dela e tentando confortá-la. Ele via Konan como uma irmã mais nova, enquanto Non mal era uma amiga naquele momento. É meio que uma desculpa, mas você ainda é muito melhor que o irmão Navaki, Konan murmurou, lançando a Navaki um olhar ressentido, com os olhos cheios de irritação. Capítulo 267. Ok, é ali, disse Minato, dando um passo à frente para aliviar a tensão. A batalha em questão havia de fato terminado. Jiraiya desceu do mar de árvores, carregando a dupla exausta nos braços. O timing foi impecável, pois a técnica da pedra leve de Navaki estava prestes a perder o efeito. Kawakaze, restaure o campo de treinamento e instruiu Sakumo, em tom calmo. A transformação do campo de treinamento em uma floresta não era uma preocupação significativa, mas precisava ser resolvida. Entendido, o irmão mais velho respondeu Kawakaze, começando imediatamente a trabalhar. Liberando seu chakra através da liberação de madeira, a vibrante floresta rapidamente começou a murchar. Em instantes desintegrou-se em pó, espalhando-se por toda a área. Cuide do resto, disse Kawakaze depois de terminar, cutucando Navaki levemente com o pé para incitá-lo a agir. Tudo bem, eu cuido disso, mas você realmente precisava me chutar? Resmungou Navaki, limpando as calças com uma expressão irritada. Colocando as mãos no chão em um selo, ele disse, liberação da terra, movendo o núcleo da terra. Chakra irrompeu pelo chão, fazendo-o vibrar suavemente enquanto se movia. A poeira foi gradualmente enterrada e os buracos da batalha anterior foram preenchidos. O campo de treinamento emergiu mais polido e organizado do que antes da liberação de madeira de Kawakaze o ter alterado. Você poderia até trabalhar na construção civil agora, comentou Kawakaze, observando o trabalho de Navaki com um misto de diversão e aprovação. Seu tom era meio provocador, mas não sem um toque de elogio genuíno. É isso mesmo. Mesmo que eu não me torne um ninja, só com essa habilidade posso dar a Misaki uma vida de fartura, disse Navaki, cheio de orgulho. Ele interpretou a observação de Kawakaze como um elogio e estava claramente se sentindo orgulhoso de suas habilidades. Ele fez sua pesquisa e descobriu o quão caro era contratar uma construtora para reformar um dojo. Não se pode discutir com uma pechincha, não é? Interrompeu Minato, expondo o verdadeiro motivo de Navaki. Era óbvio que Navaki simplesmente não tinha paciência para gastar o dinheiro, então decidiu cuidar da reforma sozinho. No passado, os esforços de Navaki com a liberação de terra haviam sido desleixados, mas agora seu trabalho era preciso e refinado. Parecia que ele havia desenvolvido ninjutsu especificamente para construção, e não para combate. Não é da sua conta, intrometido, retrucou Navaki, encarando Minato. Ele pensou, Minato, seu pirralho, só querendo me envergonhar. Vamos ver se te deduro mais tarde ou não. Irmão Navaki, eu estava errado, disse Minato rapidamente, percebendo o olhar de advertência nos olhos de Navaki por baixo da máscara. Se desculpas bastassem, qual o sentido de ter uma força policial? Retrucou Navaki, recusando-se a desistir. Calem a boca, seus idiotas, interrompeu Kawakaze, interrompendo-os. Observando a discussão, ele não pôde deixar de se lembrar de quando ele e Sakumo eram jovens, provavelmente era assim. Navaki e Minato ficaram em silêncio, e Jiraiya começou a anunciar os candidatos finais.
Os 10 membros da Anbu, todos tendo recebido tratamento médico, estavam agora em 2 fileiras ordenadas. Sakumo permaneceu ao lado de Jiraiya em silêncio, com os olhos examinando o campo de treinamento recém-restaurado. Enquanto observava os reparos perfeitos, ele silenciosamente decidiu usar Navaki como operário novamente no futuro. Afinal, havia mais de um campo de treinamento da Anbu precisando de manutenção. Enquanto isso, Navaki, alheio aos pensamentos do comandante, ficou de lado, absorto observando os acontecimentos. Vocês são todos dignos da elite da Anbu. Um duelo maravilhoso, começou Jiraiya, oferecendo palavras de elogio. Todos ouviam em silêncio, cientes de que tais aberturas frequentemente sinalizavam uma reviravolta iminente. Ninguém falava, aguardando pacientemente o que viria a seguir. Após uma breve pausa, Jiraiya continuou. No entanto, algumas pessoas não atendem aos meus requisitos. Claro, não é porque não sejam boas o suficiente, é simplesmente porque não são adequadas. As pessoas que vou indicar vão se apresentar, acrescentou ele, gesticulando sem nomear ninguém especificamente. 6 indivíduos se adiantaram com expressões indecifráveis. Não estava claro se haviam sido escolhidos ou eliminados. Entre eles estava Non Yakushi. Jiraiya virou-se para os 4 restantes e falou com mais gentileza. Desculpem por tê-los feito esperar. Trabalharemos juntos novamente no futuro, então podem ir agora. Seu tom confirmou a eliminação. Observando as batalhas, Jiraiya determinou que esses indivíduos não possuíam a meticulosidade necessária para missões de espionagem atrás das linhas inimigas. Sim, Lord Jiraiya, responderam os 4 membros da Anbu, disfarçando qualquer insatisfação. Embora 2 deles tivessem vencido suas batalhas, não ousaram demonstrar descontentamento diante de Sakumo e Jiraiya. Após reconhecerem a dispensa, eles saíram silenciosamente, misturando-se à multidão familiar perto da entrada. De participantes, tornaram-se espectadores. Vocês 6, aguardem minhas notícias, disse Jiraiya com um tom firme. O novo departamento está apenas começando, e vocês são os primeiros membros. Esperem até que eu peça a aprovação da senhora Okage para a base e conclua as outras formalidades antes de começarem a trabalhar. Outras perguntas serão respondidas depois que vocês começarem. Alguma pergunta? A expressão de Jiraiya endureceu, e com sua altura imponente e corpo robusto, ele exalava uma presença intimidadora. Não responderam os 6 em uníssono, com uma cooperação perfeita. Ser selecionado trouxe uma sensação de orgulho. Cada um deles se sentia, de alguma forma, superior aos que haviam sido eliminados. Ok, é isso então. Jiraiya se virou para Sakumo e perguntou educadamente, o Lord Sakumo tem mais alguma coisa a acrescentar? Não tenho nada de especial a dizer, respondeu Sakumo. Vocês todos devem ter um bom desempenho em seu novo departamento. A vila não tratará ninguém injustamente. As palavras de Sakumo, embora em tom oficial, tinham um peso encorajador. Os 6 as reconheceram com um respeitoso sim, antes de se dispersarem imediatamente. Obrigado pelo seu trabalho hoje, irmão mais velho Sakumo, disse Jiraiya com um sorriso depois que o grupo foi embora. De jeito nenhum, não foi nada, respondeu Sakumo calmamente. Talvez eu precise incomodá-lo novamente no futuro. O comentário de Sakumo era prático. A Anbu frequentemente precisava de diversas formas de inteligência. Para missões transnacionais, o apoio da divisão de inteligência de Jiraiya seria indispensável. Claro, respondeu Jiraiya sem hesitar, como se tal assistência fosse natural. Enquanto os 2 conversavam, Kawakaze planejava discretamente sua fuga. Se demorasse, Jiraiya poderia envolvê-lo em algo inesperado. Sair primeiro lhe permitiria cuidar de suas próprias tarefas sem interrupções. Vou embora primeiro, disse Kawakaze, dirigindo-se a Minato e aos outros. Você não vai com o Sr. Jiraiya? Um deles perguntou, surpreso, pois eles haviam chegado juntos. De repente, lembrei-me de uma coisa. Se ele perguntar, diga que eu fui embora primeiro, respondeu Kawakaze, sem dar mais explicações. Oh, tudo bem. Com isso, Kawakaze ativou a técnica do Deus Voador do Trovão e desapareceu do campo de treinamento da Anbu. Reapareceu na academia, indo direto para Eionoda. Senhor Kawakaze, o que o traz aqui? Perguntou Eionoda, surpreso com a visita inesperada. Ele tomava chá em seu escritório, e a chegada repentina de Kawakaze era incomum. Em todos os seus anos de trabalho, Kawakaze raramente o procurava diretamente. É assim começou Kawakaze, sentando-se e aceitando uma xícara de chá de Eionoda. Um novo departamento foi criado na vila. Eles estão procurando recrutar um grupo de alunos da academia para treinar como espiões atrás das linhas inimigas. O que você acha que devemos fazer sobre isso? Espiões atrás das linhas inimigas? Eionoda franziu a testa, o perigo evidente na simples menção disso. Sim, confirmou Kawakaze, tomando um gole de chá e colocando a xícara na mesa. Bem, acho que devemos deixar os alunos decidirem por si mesmos. Não vou concordar com nenhuma seleção forçada, disse Eionoda com firmeza. Seu raciocínio era claro, desejos pessoais importavam, e forçar alunos a assumir tais papéis estava fora de questão. Se alguém tentasse coerção, Eionoda seria o primeiro a se opor. Capítulo 268. Muito bem, era exatamente isso que eu estava pensando. Embora seja nosso dever contribuir para a vila, os desejos pessoais dos alunos ainda devem ter prioridade. É uma bênção para os alunos terem um vice-diretor como você, que realmente os coloca em primeiro lugar. Após a renúncia de Hiruzen Sarutobi, a lavagem cerebral na academia em relação à vontade do fogo desapareceu. Kawakaze deu maior ênfase aos direitos humanos, acreditando que os alunos deveriam ter o direito de fazer suas próprias escolhas. Em vez de serem doutrinados desde cedo pelos poderosos, eles deveriam crescer como indivíduos, não como ferramentas desprovidas de pensamento independente. Se eles não escolherem, ninguém mais escolherá por eles. Nem mesmo Jiraiya conseguiria levar nenhum aluno da academia consigo nessas condições.
Se os alunos, informados da verdade, ainda assim decidissem ir, Kawakaze aceitaria a decisão. Agora que havia candidatos prontos, ele não precisava mais se preocupar em encontrar substitutos. Passar o bastão seria suficiente, e ele tinha certeza de que o vice-diretor assumiria de bom grado. Algumas palavras gentis de Ei Onoda levantaram seu ânimo. Não, isso é o mínimo que posso fazer, respondeu Onoda, com um sorriso tão enrugado que parecia capaz de matar um mosquito. Kawakaze o controlava. O homem era velho, sem aspirações além de deixar um bom nome para si. O elogio de Kawakaze o atingiu diretamente no coração. Vamos lá, nada é realmente o mínimo que podemos fazer, ponto. Mas se insiste, deixo isso em suas mãos. Mandarei alguém coordenar com você. Só não se esqueça de ser criterioso no recrutamento para o novo departamento, afinal, você é responsável pelo futuro dos alunos. Kawakaze explicou o assunto brevemente, então calmamente pegou sua xícara de chá e tomou outro gole. Sem problemas, deixe comigo, respondeu Ei Onoda, sentindo um renovado senso de dever por ter sido encarregado do futuro dos alunos. Seu papel como vice-diretor parecia não ter mais importância. Mas por que Kawakaze estava adotando tal abordagem? Obrigado por se preocupar. Vejo que você também gosta de chá. Vou trazer um pouco de casa para você. Kawakaze não se limitou a falar abertamente. Um pequeno gesto como esse fez Ei Onoda se sentir valorizada. Então não serei ingrato, respondeu Ei Onoda com um sorriso, acompanhando Kawakaze até a porta. Do começo ao fim, ele não fez perguntas e manteve a compostura. Ter um assistente assim deixava Kawakaze completamente à vontade. Com o passar do tempo, a noite se aproximava e o turno da manhã estava prestes a começar. Kawakaze caminhou para casa em um ritmo tranquilo. Mesmo que Jiraiya chegasse à academia àquela hora, seria recebido calorosamente, então Kawakaze não sentiu pressa. Por vários dias, Jiraiya esteve extremamente ocupado. Recrutava pessoas por todos os lados, importunava Tsunade por fundos e terras e procurava alguém para cuidar da construção. Sua carga de trabalho o fazia sentir como se precisasse estar em vários lugares ao mesmo tempo. No fim, ele convenceu Maki a ajudá-lo. Recrutar espiões para a academia, no entanto, era colocado em último plano em suas prioridades. Jiraiya imaginou que não era urgente e suspeitava que Kawakaze não escaparia facilmente de sua vigilância. Dar um tempo para a situação se acalmar poderia, na verdade, funcionar a seu favor. Talvez Kawakaze baixasse a guarda, tornando as coisas mais tranquilas. Jiraiya planejava aproveitar o tempo, convencido de que o grande sábio sapo certamente recrutaria alguns alunos no devido tempo. Enquanto isso, Ei Onoda esperava pacientemente, mas ninguém veio à academia para recrutar. Isso o deixou perplexo. Se não fosse pelas garantias de Kawakaze, ele poderia ter pensado que alguém estava pregando uma peça. Jiraiya, sem pressa, não demonstrou sinais de pressa, e Kawakaze não estava disposto a implorar para que ele recrutasse alguém. Ele se contentava em desfrutar de uma vida despreocupada, preenchendo seus dias com lazer. Ocasionalmente, visitava o laboratório para conversar com Orochimaru e verificar o progresso dos experimentos. O trabalho de Orochimaru e Tsunade na integração das células de Hashirama já havia começado. Embora a fusão não envolvesse células progenitoras diretas de Hashirama, o progresso do experimento foi consideravelmente mais lento em comparação com o experimento de Kawakaze. Essa era uma lacuna natural que não poderia ser facilmente superada. Quanto a Fugaku, ele recebeu menor prioridade. Sem uma guerra iminente, seus olhos não corriam risco de deterioração tão cedo. Jiraiya pediu para falar com alguém de você? Kawakaze observou Orochimaru mexendo no equipamento, sem a mínima ideia de como ele funcionava. Eu dei 3 pessoas a ele, respondeu Orochimaru sem nem olhar para cima, tendo alocado 3 ninjas médicos para Jiraiya, todos pelo bem da mesma escola. Tão mesquinho, Kawakaze comentou casualmente sem pensar muito nas palavras. Parecia ter esquecido que seu primeiro instinto fora não dar nada a Jiraiya. Você não tem vergonha de dizer isso? Orochimaru finalmente olhou para Kawakaze, claramente surpreso com sua audácia. Jiraiya não para de falar de você, acrescentou calmamente, achando a falta de vergonha de Kawakaze hilária. O departamento médico tinha apenas um punhado de pessoas, e doar 3 delas já era bastante generoso. O que ele disse sobre mim? Eu não o impedi, retrucou Kawakaze em tom desafiador. Como é minha culpa que ele não tenha ido? Se não fosse pelas ações de Kawakaze, Jiraiya poderia ter ido para a academia agora, mas sua teimosia persistiu. Ei! Orochimaru zombou fracamente, sem dizer mais nada. Kawakaze compreendeu o julgamento tácito na expressão de Orochimaru. Perto dali, Misaki observava a conversa, lutando para conter o riso. O contraste entre a imagem altiva de Kawakaze para os forasteiros e seu comportamento em particular era impressionante. Quando o novo departamento dele vai começar a funcionar? Perguntou Kawakaze, claramente tentando levar a conversa para uma direção diferente. Não sei. Ainda deve demorar um pouco, respondeu Orochimaru, indiferente. Ainda não entreguei o pessoal. Orochimaru não parecia particularmente interessado no assunto. Além de ir para casa dormir, seu tempo era passado inteiramente no laboratório, concentrado em comer, beber e trabalhar. Eu vejo. A mente de Kawakaze girava enquanto ele tentava adivinhar o que Jiraiya estava tramando. Duvidava que Jiraiya tivesse realmente desistido de escolher alguém da academia. Você poderia, por favor, não ficar por aqui quando não estiver ocupado? O tom de Orochimaru estava carregado de crescente desgosto. Quando estava livre, Kawakaze era tolerável, mas quando estava ocupado, ele se tornava verdadeiramente insuportável. Eu construí o laboratório, e você ousa me expulsar? A frustração de Kawakaze aumentou. Ele havia investido recursos significativos na construção daquele lugar. Você tem algum problema com isso? Orochimaru retrucou, nada impressionado. Preciso mesmo ter uma conversa séria com a Tsunade? Orochimaru não demonstrou culpa. Para ele, a contribuição financeira de Kawakaze pouco importava. Você é incrível, você é tão nobre, murmurou Kawakaze amargamente. Estou indo embora. Reprimindo o ressentimento, ele saiu da sala visivelmente infeliz.
Se Orochimaru alegou que Kawakaze havia atrasado o progresso do experimento, seu destino parecia selado. Vá logo e não volte, a menos que seja uma emergência, gritou Orochimaru, com uma expressão presunçosa e inconfundível. Misaki não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada. Kawakaze lançou-lhe um olhar severo antes de responder, eu já volto. Com isso, ele fez uma ameaça de despedida e desapareceu, deixando os dois para trás. Finalmente foi embora. Tsunade deveria ter dado mais trabalho para ele, resmungou Orochimaru irritado. Sua agenda lotada não lhe dava paciência para tanta preguiça. A irmã Tsunade provavelmente estava ocupada demais para se lembrar de providenciar isso, respondeu Misaki com um leve sorriso. Ela não via Navaki havia dias. Ele havia saído em outra missão. Comparado a ele, seu cunhado Kawakaze parecia incrivelmente preguiçoso. Esqueça, tanto faz. Você melhorou muito ultimamente. Continue com o bom trabalho. Traga-me esse reagente. Orochimaru não precisava mais especificar nomes. Misaki conseguia identificar o item correto com base na situação. Depois que Kawakaze foi embora, não havia ninguém para interferir. Os dois realizaram seus experimentos com mais tranquilidade. Misaki ocasionalmente pensava em Navaki, mas fora isso, ela se concentrava intensamente em estudar com Orochimaru. Como neto de Hashirama, Navaki também deveria ser capaz de usar a liberação de madeira. Misaki guardou esses pensamentos para si, convencida de que se conseguisse, Navaki apreciaria a surpresa. Enquanto ela pensava em seu amado também pensava nela. Capítulo 269. Com o que você está sonhando acordado? Estou te fazendo uma pergunta. Em uma floresta desconhecida na Terra do Fogo, Minato deu um tapinha no ombro de Navaki. Desculpe, eu estava sonhando acordado, admitiu Navaki ao voltar à realidade. Fazia menos de uma semana que ele havia deixado a vila, mas ele já sentia falta de Misaki. Você é tão fraco, sempre pensando em garotas, disse Minato com um olhar de desdém. Irmão mais velho Minato, você estava falando sobre a irmã Kushina, comentou Konan, não querendo deixar a situação passar sem agitar as coisas. Não, você ouviu errado, disse Minato, com a expressão rígida enquanto linhas pretas pareciam se formar em seu rosto. Ele tentou ignorar o comentário dela. Eu também ouvi, acrescentou Nagato com uma voz calma e tranquila, desfazendo facilmente a desculpa de Minato. Ah, isso não importa, Minato interrompeu rapidamente, ansioso para mudar o foco. O alvo da missão está na cidade à frente. Quando vamos fazer isso? Eu vou entrar primeiro e dar uma olhada, ver se há alguma chance. Non Yakushi se ofereceu com uma voz agradável, sentando-se ao lado de Nagato. O grupo-alvo da missão era grande, o que levou Sakuma a designar uma equipe extra para Navaki e seu grupo. Agora havia 3 equipes, totalizando 12 pessoas. Tem certeza de que consegue lidar com isso sozinha? Perguntou Navaki, querendo garantir a segurança dela. Mande outra pessoa com você. Então deixe Pen ir comigo, sugeriu Non, solicitando diretamente Nagato como sua parceira. Certo, concordou Minato sem hesitar. Com a força de Nagato, mesmo se fossem descobertos, poderiam recuar em segurança. Você não vai pedir a minha opinião? Nagato olhou para Minato com uma ponta de impotência. Ele nem havia reunido as informações sozinho. Tudo bem. Você está acompanhado por um veterano, não é? Respondeu Minato, gesticulando em direção a Non, que era habilidoso em coletar informações. Não se preocupe. Estou aqui, então vai ficar tudo bem, disse Non confiantemente, dando um tapinha no peito. Ok, Nagato finalmente concordou após ser persuadido. Tenham cuidado. Não lutem na cidade, Navaki os lembrou, enfatizando a importância de proteger os civis. Qualquer batalha na cidade poderia colocar vidas inocentes em risco. O objetivo deles era descobrir quando o alvo da missão deixaria a cidade. Estava claro que eles não ficariam lá para sempre. Eles eventualmente deixariam o país. Sim, responderam Non e Nagato antes de se levantarem e correrem em direção à cidade. Non parece estar muito impressionado com Pen, comentou o líder da equipe de Non, em tom divertido. Ele havia testemunhado os eventos durante a seleção para a divisão de inteligência e se lembrava do que havia acontecido entre Non e Nagato. Sério? Eu não percebi nada, disse Minato com uma risada, percebendo como as ações de Nagato podiam ser completamente mal interpretadas. Para alguém que não conhecesse, poderia parecer que ele era algum tipo de pervertido, que simplesmente anda por aí tocando o peito de uma mulher daquele jeito. Mas na realidade não foi diferente de salvar uma mulher que estava se afogando, realizar RCP e até mesmo fazer respiração boca a boca. Não vamos falar sobre isso. Agora só temos que esperar que eles voltem e decidir o próximo plano. Navaki usou sua autoridade de líder para encerrar a discussão. Enquanto observava Nagato e Non se afastarem, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Se aqueles dois conseguissem fazer funcionar, ele pelo menos ganharia algum crédito. Vamos entrar assim? Non parou Nagato quando eles se aproximaram da cidade. Desculpe, esqueci, admitiu Nagato, corando levemente. A aparência atual deles tornaria impossível coletar informações sem levantar suspeitas. Atacar de cabeça sempre foi seu jeito de agir, e estratégia não era algo que ele costumava considerar. Vamos decidir uma identidade primeiro, sugeriu Non. Somos um casal ou irmãos? Era impossível não notar o sorriso provocador sob a máscara de Non. Ah, então, irmãos, respondeu Nagato honestamente, escolhendo a opção mais adequada. Ideias como se passarem por um casal estavam fora de sua zona de conforto. Se ele fosse alguém como Kawakaze, poderia ter pensado em uma terceira opção por conta própria, talvez marido e mulher, ou até mesmo chefe e amante. Mas Nagato não era o tipo de pessoa que se dava bem com esse tipo de drama. Certo, concordou Non e usou a técnica de transformação. Uma mulher alta, rechonchuda e com feições delicadas apareceu diante de Nagato. Nagato a observou atentamente, sem demonstrar nenhum sinal de impropriedade em seu olhar. Então, usou a imagem transformada de Non como guia e realizou ele mesmo a técnica de transformação. O resultado foi impressionante.
A julgar pela aparência, os dois pareciam irmãos. Nagato capturou até os pequenos detalhes com precisão. Muito bom. Vamos lá, disse Non, claramente satisfeito com seu desempenho. Parecia que a falta de reação de Nagato não era por causa de sua aparência. Era simplesmente porque ele realmente não entendia as mulheres. Nagato seguiu cada passo dela e juntos eles entraram na cidade, se misturando perfeitamente como irmãos comuns. Você consegue sentir onde as pessoas estão? Non conhecia bem as habilidades sensoriais excepcionais de Nagato. Conhecer os pontos fortes dos companheiros de equipe era uma habilidade fundamental. Sim, Nagato fechou os olhos brevemente, aguçando os sentidos. Rapidamente identificou 3 locais onde um grande número de alvos da missão havia se reunido. O que você acha? Perguntou Non suavemente. Eles continuaram andando, nenhum dos dois notando nada de incomum ainda. Há 3 lugares. Vamos dar uma olhada em todos e decidir? Nagato não tomou a iniciativa de tomar decisões, sabendo que não era mais adequado para tais tarefas. Bem, vamos primeiro para o mais próximo, decidiu Non rapidamente. Como não podiam se separar, era melhor começar pelo local mais acessível. Certo. Nagato assumiu a liderança, ultrapassando Non em direção ao primeiro lugar. Era um restaurante, aparentemente alugado pelo alvo da missão. Homens grandes e corpulentos com olhares aguçados e atentos rondavam a entrada e o interior. Isso não vai funcionar, disse Non decisivamente, descartando a ideia de entrar. Concordou Nagato. Eles seguiram para o próximo local. O segundo lugar era uma casa de jogos de azar, e o terceiro não ficava longe. Nagato gesticulou discretamente em sua direção. Non olhou naquela direção, e sua expressão se tornou amarga ao perceber que se tratava de um sex shop. Com uma leve expressão de desgosto, ela imediatamente descartou a possibilidade. Em vez disso, entraram na casa de jogos, embora fosse difícil evitar chamar a atenção. Afinal, que tipo de pessoa leva alguém a um lugar assim? Vamos até a casa de jogos de azar e dar uma olhada, decidiu Non, levando Nagato para dentro. A sala de jogos estava barulhenta, cheia de fumaça e caos, como era de se esperar em um lugar como aquele. As pessoas estavam espalhadas por toda parte, absortas em seus jogos. Os dois entraram sem chamar atenção. Non trocou fichas habilmente, enquanto Nagato a seguia silenciosamente. Nagato ouvirá dizer que a esposa do sensei gostava de jogos de azar, mas ele nunca estivera em um lugar como aquele. Olhou ao redor com curiosidade, observando tudo com um olhar ponderado. Non, concentrada em sua missão, passeava casualmente pela sala. Quando chegou o momento certo, pegou a mão de Nagato e, sem hesitar, o guiou até a mesa onde seus alvos estavam sentados. O jogo de mesa era um dos favoritos de Tsunade, adivinhar o tamanho da mão. Os ninjas frequentemente preferiam métodos de jogo tão simples e diretos. Enquanto Non conduzia Nagato para mais perto, ela deu uma rápida olhada na cena. Os alvos da missão estavam vermelhos de excitação, com suas fichas empilhadas à sua frente. Enquanto isso, o rosto do distribuidor ficava cada vez mais sombrio. Era óbvio, essas pessoas provavelmente estavam usando táticas ninja para trapacear e chegar à vitória. Capítulo 270. Pessoal, vocês já ganharam o suficiente hoje. Por que não vão para casa descansar primeiro? O croupier conteve seu descontentamento, dirigindo-se ao grupo educadamente. Você está dizendo que uma casa de apostas não aguenta perder? Isso não é nada, respondeu um dos homens grandes, arrogantemente, com um tom de voz carregado de indiferença. É melhor para todos se pararmos agora, continuou o traficante. Deixar uma saída para cada um permite encontros futuros. Este antro de jogos, pelo menos, seguia um certo código de conduta. Se fosse um estabelecimento mais violento, provavelmente já teria começado uma briga. Non e Nagato permaneceram em silêncio, observando calmamente a situação se desenrolar. Desculpe, meu irmão bebeu demais, interrompeu um homem de aparência um pouco delicada, cutucando seu companheiro e se desculpando com o traficante. O grupo entendeu claramente que iniciar um conflito ali apenas colocaria suas identidades em risco. Provavelmente acreditavam que haviam passado despercebidos até então. Que bêbado, murmurou o homem corpulento, ainda sem vontade de recuar. Para ele não havia nada de intimidador em uma pequena casa de jogos de azar. Afinal, aquilo não era Konogakakuri. Não cause problemas. Partiremos amanhã. Não se esqueça do aviso do grande irmão, sussurrou o belo homem para o companheiro, aproximando-se. Você pode causar quantos problemas quiser quando deixarmos a Terra do Fogo. Non e Nagato ouviam atentamente, captando cada palavra. Parecia que a missão estava progredindo com uma facilidade inesperada. Tudo bem, entendi, resmungou o homem corpulento. Que azar. Nem podemos nos divertir. Ele se livrou do companheiro com relutância e começou a recolher suas fichas. Estamos indo embora agora, disse o homem bonito com um suspiro de alívio, sorrindo para o traficante enquanto gesticulava para que os outros o seguissem. Non e Nagato optaram por não persegui-los imediatamente. Em vez disso, ficaram para trás, fingindo brincar na mesa por um tempo depois que o grupo foi embora. Você quer fazer uma aposta? A sorte de Non não era boa, e suas fichas restantes eram poucas. Esqueça, você joga sozinho, respondeu Nagato, achando tudo desinteressante. Mesmo sem tentar usar suas habilidades, os pontos do copo de dados eram tão claros para ele como se não houvesse cobertura. Era difícil manter a concentração. Vamos, ajude sua irmã a mudar a sorte dela, Non persuadiu, usando um tom brincalhão e seu status de irmã para persuadi-lo. Então está bem, Nagato cedeu, incapaz de resistir à atitude dela. Garotas realmente eram uma espécie inconstante. Aqui. Non entregou a ele todas as suas fichas restantes, resignada com a ideia de ir embora se perdesse todas. Nagato olhou para o copo de dados e, sem hesitar, apostou todas as suas fichas no triplo 6. A expressão do distribuidor escureceu imediatamente. Ele tinha acabado de se livrar de alguns encrenqueiros, e agora outro havia aparecido. Felizmente, Nagato não tinha muitas fichas, então o humor do distribuidor começou a melhorar lentamente.
Uau, como você adivinhou isso? Non exclamou animadamente quando o copo de dados foi aberto e revelou 3-6. Seu rosto se iluminou de alegria. Essa única vitória não só recuperou todas as suas perdas, como ainda lhe rendeu um extra. Como tudo vinha do seu próprio bolso, reconquistá-lo foi naturalmente um alívio. Eu apenas chutei aleatoriamente, disse Nagato casualmente, sem demonstrar nenhum sinal de orgulho de suas habilidades. Mais uma mão, não insistiu, recolhendo ansiosamente as fichas à sua frente, pensando em ganhar mais. As pessoas eram naturalmente gananciosas e, embora Nagato entendesse isso, ele não estava totalmente disposto a ceder a isso. Chega, vamos. Estão todos esperando. Nagato não se preocupava muito com dinheiro. A maior parte de seus ganhos ficava guardada num cofrinho em seu quarto, um presente de Conan no qual ele raramente pensava, guardado em sua gaveta. Não havia muito risco de roubo no clã Ataque. Mesmo que houvesse um ladrão, eles não se dariam ao trabalho de roubar nada dele. Certo, concordou Non sem hesitar. Ela não era viciada em apostas e foi facilmente persuadida por Nagato. Se fosse Tsunade, no entanto, arrastá-la antes que ela perdesse tudo teria sido um desafio. Depois de recolherem suas fichas, os dois as trocaram por dinheiro e saíram da casa de jogos. Vamos voltar agora? Ou devemos comprar algo para todos comerem? Perguntou Non. Ela não se importava em oferecer uma boa refeição ao grupo, principalmente porque tinham acabado de ganhar algum dinheiro. Parece bom, respondeu Nagato, sem ver motivo para objetar. Afinal, a maioria do grupo era formada por parentes. O que você gosta de comer? Perguntou Non, planejando comprar a comida favorita de Nagato primeiro, já que ele havia ajudado a ganhar o dinheiro. Ela achou engraçado que ele não parecesse se importar em ficar com nada para si. Qualquer coisa serve. Vá em frente e pegue sua comida favorita, disse Nagato, demonstrando um toque de consideração cavalheiresca. Você é bem legal mesmo, disse Non com uma risada, cobrindo a boca enquanto caminhava em direção à rua de comida. Nagato coçou a cabeça, intrigado com a reação dela. Os pensamentos das mulheres pareciam um poço sem fundo, e ele não tinha energia para adivinhá-los. Quando terminaram de explorar a rua da comida, seus braços estavam cheios de vários petiscos e pratos. O passeio foi um sucesso. Eles reuniram informações cruciais e trouxeram bastante comida. Quando retornaram ao grupo, todos presumiram que eles estavam apenas fazendo compras. Por que você comprou tanto? Gastou uma fortuna, disse Navaki, olhando para as inúmeras sacolas. Seu instinto pândaro imediatamente aflorou. Não se preocupe, bem venceu, explicou Non. Com isso, Navaki pôde comer sem se sentir culpado. Graças a Nagato, eles compraram as comidas favoritas de todos, o que foi um gesto atencioso. A impressão que Non tinha de Nagato se aprofundou. Ele realmente era um garoto gentil e atencioso, capaz de se lembrar de tantas preferências. Depois que todos terminaram de comer, Navaki começou a delinear o plano para o dia seguinte. Não havia muito o que organizar. A cidade tinha apenas uma entrada e uma saída, tornando-a um local ideal para uma emboscada. Quanto a derrotar os alvos, isso não era uma preocupação para Navaki. Desde que se juntou a Anbu, as equipes lideradas por ele e Minato mantiveram uma taxa de conclusão de missão de 100%. Era uma prova de seu trabalho árduo e habilidade. Não vou entrar em muitos detalhes sobre esta missão. Assim que eles estiverem um pouco fora da cidade, acabe com eles. Esta missão não requer sobreviventes. Alguma pergunta? Com essas poucas palavras simples, Navaki deu o tom da missão fria, mas necessária. Esses bandidos haviam cometido inúmeras atrocidades no País do Fogo. Se não fossem as ordens do Dain, Konoha não teria se envolvido. Sem problemas, respondeu o grupo sem hesitar. A missão não era particularmente difícil. O único desafio era o grande número de alvos e garantir que nenhum escapasse. A equipe era grande o suficiente e com a preparação concluída, a missão já estava mais da metade concluída. Bem, então descanse um pouco. Depois que terminarmos a missão amanhã, podemos voltar para a vila, concluiu Navaki. Enquanto o grupo se acomodava para descansar, Non refletiu sobre o quanto estava conhecendo Nagato. Ela tomou a iniciativa de puxar conversa com ele. Os dois encontraram um ponto em comum ao discutir ninjutsu médico e sob a orientação de Non, a conversa fluiu naturalmente. Os outros foram atenciosos o suficiente para não interromper, e de vez em quando, a risada de Non podia ser ouvida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.